Irmãos, hoje, pela graça de Deus, nós vamos iniciar, mais uma série de mensagens. Vamos aprender mais um livro da Bíblia, do começo ao fim. E isso é uma bênção de Deus. Nós vamos começar a série de mensagens, dessa vez na carta de Paulo aos Colossenses. E essa série foi intitulada como O Cristo Supremo. E o motivo desse título é devido à situação que a igreja de Colossos estava vivendo naquele tempo. E também pelo propósito pelo qual Paulo escreve essa carta, que é uma resposta à situação que eles estavam enfrentando. E o nosso maior objetivo, ao término dessa série de mensagens, no final, lá no capítulo 4, o nosso maior objetivo é que todos nós estejamos conhecendo mais a Cristo, porque essa é uma carta extremamente cristocêntrica e cristológica. Fala de Cristo em todos os lugares, que nós estejamos amando e desejando mais a Cristo, que estejamos convencidos de que não precisamos misturar nenhuma crença ou prática que esteja fora de Cristo para a nossa salvação e para a nossa vida cristã. E que nós estejamos convictos, de fato, da suficiência de Cristo, então, tanto para a salvação, quanto para a sustentação da nossa caminhada diária e da nossa vida cristã. E hoje eu quero começar lendo com vocês, capítulo 1, versículos de 1 a 8. E nós vamos dar uma olhada na introdução dessa carta. Colossenses capítulo 1, versículos de 1 a 8. Diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela condução do teu Espírito no culto até aqui, e te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra lida, pela tua palavra colocada diante de nós, diante dos nossos corações. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, e que possamos, ó Deus, compreender as verdades colocadas aqui nesse texto e aplicá-las na nossa vida, e que isso, Deus, seja benéfico para a nossa caminhada e para a nossa conduta cristã. Que isso aconteça, Deus, não por causa de uma boa retórica ou por eloquência, mas que aconteça no poder do teu Espírito Santo, porque nós cremos que quando a tua palavra fala, Deus fala ao teu povo. Que os nossos ouvidos estejam atentos, não para ouvir o que eu tenho a dizer, mas para ouvir o que Deus tem a dizer por meio da tua santa palavra. É assim que nós oramos, agradecidos desde já, no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente ir para o texto aqui em si, quero fazer um passeio com vocês na carta, para a gente conhecer melhor a carta de Paulo aos Colossenses. Como eu já disse, o autor dessa carta é o próprio Paulo. E ele escreveu essa carta quando ele estava preso.
Alguns vão dizer que ele esteve preso em muitos outros lugares e que as possibilidades eram inúmeras. Mas a maioria dos estudiosos dizem que Paulo escreve essa carta quando ele está preso em Roma, talvez a sua última prisão antes da morte. E nesse mesmo período, Paulo não escreve só a carta aos Colossenses. Paulo escreve também a carta de Efésios, a carta de Filipenses e a carta de Filemon, que são as conhecidas cartas da prisão, epístolas da prisão, quando Paulo escreve no período em que ele estava preso. Mas aqui nos Colossenses nós temos uma curiosidade, diferente das outras cartas que Paulo escreve. As outras cartas, Paulo havia plantado aquelas igrejas, Paulo havia evangelizado aquele povo, Paulo havia convivido com aquele povo, mas com os Colossenses, Paulo escreve essa carta dando atenção total a eles, à necessidade daquela igreja, mas ele não os conhecia pessoalmente. Paulo nunca tinha ido até eles. Paulo nunca tinha convivido com eles. E por não ter convivido com eles, descarta-se a possibilidade de Paulo ter sido plantador daquela igreja. A igreja de Colossos não foi plantada por Paulo. Provavelmente essa igreja é fruto do trabalho árduo de Paulo e dos outros apóstolos, dos outros discípulos que serviram na cidade de Éfeso. Mas Paulo esteve ali ensinando durante 2 anos e meio na escola de Tirano. Então, provavelmente, a igreja de Colossos nasce por causa desse trabalho de Paulo em Éfeso, na escola de Tirano. É o relato de Atos capítulo 19, versículos 9 e 10, que diz: tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. O trabalho de Paulo em Éfeso, durante 2 anos e meio, foi tão intenso e tão frutífero, que toda a província da Ásia ouviram o nome do Senhor, ouviram a palavra do Senhor. E Colossos era uma cidade vizinha da cidade de Éfeso. Era uma cidade que ficava do lado da cidade de Éfeso. E era uma das cidades que compunha a região da Ásia Menor. Por isso, os colossenses aprenderam o Evangelho, aprenderam um ensino a respeito da pessoa de Jesus por meio de Epáfras. Olha que nome bonito para colocar no seu filho. Epáfras. Eles aprenderam o Evangelho de Epáfras. Agora, o nome dele não é muito bonito, não. Eu também não acho. Mas o que Paulo diz dele é marcante. Paulo fala no versículo 7 que ele era o nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo. É desse homem aqui que os colossenses ouvem o Evangelho, recebem o Evangelho. E provavelmente Epáfras havia sido evangelizado por Paulo em Éfeso, discipulado por Paulo em Éfeso, treinado por Paulo na escola de Tirano em Éfeso e enviado por Paulo e pelos outros apóstolos como um missionário para a sua própria cidade. Foi a oração que a nossa irmã Lucinéia fez, que nós também somos missionários na nossa cidade. Provavelmente Epáfras foi enviado para ser missionário na sua própria cidade. Ele era de Colossos e ele foi o plantador e pastor daquela igreja. Ele foi o homem que pregou o Evangelho, que acompanhou aqueles crentes, que discipulou aqueles crentes e que estava pastoreando aquela igreja. E o interessante é que os estudiosos dizem que ele não só plantou essa igreja de Colossos, mas ele plantou mais 2 igrejas nas cidades vizinhas, que era a cidade de Laodiceia e a cidade de Hierápolis, as cidades da região do rio Lico. Essas 3 cidades, Laodiceia ficava de um lado, Hierápolis de outro, e Colossos ficava entre um lado e outro. Então, provavelmente, ele plantou essas 2 igrejas também, pastoreou esse povo, discipulou esse povo e cuidou desse povo. E aqui eu acho interessante demais.
um homem extremamente desconhecido, com um nome muito estranho, mas um evangelista, um plantador de igrejas nato, um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus. Um desconhecido, mas um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus. E essa carta, ela se fez necessária naquele tempo, porque Epáfras, o pastor dessa igreja, procurou a ajuda de Paulo. Ele foi até Paulo. Ele andou de Colossos até Roma, onde Paulo estava preso. Aí, tem mais ou menos entre 1.500 a 2.000 quilômetros de distância. Ele foi buscar a ajuda do seu mentor. Ele foi buscar a ajuda daquele que havia instruído ele desde o princípio, talvez acompanhado todo o processo de plantio daquela igreja. E ele vai buscar a ajuda de Paulo, porque algumas questões estavam acontecendo ali no meio daquela igreja. Nesse momento, alguns ensinamentos diferentes do Evangelho de Jesus Cristo estavam rondando a igreja de Colossos, estava sendo inserido aos poucos no meio da igreja, sabe? Quando vai sendo colocado uma pecinha aqui, e aí passa um tempo, outra pecinha ali, só que o negócio começa a crescer quando isso acontece, e era isso que estava acontecendo. Colossos era uma cidade povoada por muitos judeus e por muitos gregos. Por isso, a membresia da igreja era de judeus e gregos. Só que tem uma questão: tanto os judeus quanto os gregos, quando eles eram alcançados pelo Evangelho de Jesus, quando eles ouviam a mensagem de Cristo e se rendiam a Cristo, eles vinham a Cristo, só que eles vinham cheios de suas tradições religiosas. Eles vinham cheios também de suas crenças. E ao que parece, tanto os judeus quanto os gregos da igreja de Colossos estavam querendo inserir as práticas de suas antigas crenças no meio do cristianismo. E aí isso não dá certo, porque Paulo olha isso aqui, esses falsos ensinos, como uma negação à obra de Jesus, uma negação à pessoa de Jesus. É como se descartasse o que Jesus fez e tivesse que acrescentar algumas outras coisas para que a gente pudesse se dizer cristão, salvo, família de Deus, participantes da igreja de Jesus. Porque enquanto o Evangelho de Jesus ensinava e continua ensinando ainda hoje, que o que Jesus fez na cruz do Calvário, ao morrer, ao ressuscitar e ao assentar no seu trono, é suficiente para a salvação de todo aquele que crê, o grupo dos judeus dizia que para ser salvo era necessário crer em Jesus, mas realizar algumas outras coisas. Crer em Jesus e ter alguns tipos de experiências místicas também. Crer em Jesus e cumprir alguns rituais do Antigo Testamento também. Ou seja, os judeus tinham a salvação deles, de fato, não baseada na obra de Jesus, mas nas suas obras. E é isso que eles estavam querendo inserir, as suas obras para a salvação. Só que, e é o que Paulo combate aqui na carta aos Colossenses. No capítulo 2, versículo 16, ele diz: não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou às celebrações de luas novas, ou dos dias de sábado. Ou seja, eles estavam sendo proibidos de comer alguns tipos de comida, obrigados a participar de alguns tipos de festas, e proibidos de desfrutar de alguns dias da semana. E aí Paulo fala, não permitam que ninguém julgue vocês por isso. Só que o grupo dos gregos estava tentando acrescentar as filosofias dos pensadores da época. Os gregos eram os filósofos, os caras do alto pensamento, das reflexões muito profundas. Então eles estavam querendo aqui acrescentar a conquista da salvação pela intelectualidade, pelo nível de conhecimento,
Quanto mais se conhecia, quanto mais intelectual eles eram, quanto mais cultos eles fossem, mais próximos de Deus e mais próximos da salvação eles estariam. E além disso, os gregos estavam contradizendo a encarnação de Jesus. Eles não criam na encarnação de Jesus. Por quê? Porque eles pensavam que Deus era um ser supremo, um ser maior, divino, né? Só que era espírito. E por ser espírito, ele não podia se encarnar. Porque se ele se encarnasse, ele ia perder a sua divindade. Ele ia deixar de ser Deus. E é esse tipo de ensinamento que Paulo também combate no capítulo 2, versículo 8 e 9. Ele diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente, de forma encarnada, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo é Deus. Ele não deixou de ser Deus por ter se encarnado. Paulo combate esse ensino. Então, o que é que estava acontecendo aqui? Uma pressão muito grande para que houvesse um famoso sincretismo. Vocês já ouviram essa palavra? Sincretismo. Sincretismo é a mistura de doutrinas religiosas, a mistura de pensamentos religiosos, e colocando tudo num bolo só, para que no final das contas todo mundo se sinta agradado e que ninguém precise abrir mão de nada, porque no final das contas todos os caminhos nos levam a Deus. O que é completamente diferente do ensino bíblico, do que Cristo nos ensina, do que Deus nos ensina em sua palavra. E é por causa desse ponto, desse sincretismo, dessa mistura de pensamentos religiosos, que eu vejo a carta aos Colossenses extremamente necessária para nós nos dias de hoje. Porque em muitas igrejas ditas evangélicas nos dias de hoje, querem acrescentar traços do judaísmo, por exemplo, com objetos que devem ser utilizados no culto, com tipos de roupas que eram ditas no Antigo Testamento, que deveria ser usada, com objetos como shofar, que é aquele que parece um berrante, objetos como a menorá, que é aquele, parece um tridente, né? Que se colocava as velas e tinha o seu propósito no Antigo Testamento, com a Arca da Aliança, as arcas da aliança colocadas em frente aos púlpitos ou em cima dos púlpitos, tudo como se isso trouxesse um ambiente espiritual para as igrejas, como se isso mudasse o clima da igreja, mudasse o ambiente da igreja, a guarda de dias, a abstenção de alguns tipos de alimentos, tudo isso vem sendo inserido ainda hoje em algumas igrejas que se dizem evangélicas. Ou seja, as nossas obras, você cumpre e recebe, você faz e Deus te dá, você se sacrifica e Deus... E eu não estou excluindo aqui as nossas responsabilidades como cristãos, eu não estou excluindo isso, só que as nossas responsabilidades são consequência de fazermos parte do cristianismo, da família de Deus por meio de Jesus, e não um meio pelo qual nós vamos chegar lá, né? Já os traços do pensamento grego, nos nossos dias, foca nas experiências. Nós temos que ter o quê? Experiência. O que é que muita gente pensa? Eu fui no culto e não senti nada, né? Então, o foco e nós temos o pensamento grego, viu, gente? Nosso pensamento é completamente grego. Só
que naqueles dias eles estavam focando nas experiências. E ainda tem sido inserido nos dias de hoje. Tanto o sentir, o fato de ter experiências de sentimentos, místicas, de visões, de êxtases, quanto no intelectualismo. Tem que ser muito intelectual para ser cristão. Não precisa, meu irmão. Se você conhecer a sua Bíblia, você é intelectual o suficiente para ser cristão. Só que tem sido inserido isso nos dias de hoje. Você vê crente brigando para saber quem sabe mais, quem conhece mais. Quem conhece mais, aí o pior, não é de Bíblia, é de outras coisas. Aí do Freud, é de Nietzsche, pensadores. Então, isso é uma loucura, mas tem sido inserido nos dias de hoje. E tudo isso tem sido acrescentado como condição para a salvação ainda nos dias de hoje, o que é totalmente contrário ao ensino bíblico. Totalmente fora do ensino bíblico, totalmente fora do propósito de Deus ao nos deixar a sua Bíblia, a sua palavra, para que a gente nos aproximemos, para que nós nos aproximemos dele. E o pior de tudo, irmãos, é que naquele tempo, com tudo isso acontecendo, existia uma grande possibilidade de que a igreja estava sendo atraída para essas coisas, por esses tipos de pensamento. E é exatamente nesse contexto que Paulo escreve a carta. E o propósito de Paulo é mostrar aos colossenses que não é nas obras do legalismo, do judaísmo, e nem na intelectualidade dos gregos e nas experiências místicas dos gregos, mas no senhorio de Cristo, que se encontra toda a esperança da humanidade. Toda a esperança da vida humana se encontra na pessoa de Jesus. E que não era necessário, e não só necessário, mas não era permitido acrescentar ou diminuir qualquer coisa que ferisse a suficiência da obra de Jesus na cruz. Por quê? Porque Ele é o Cristo Supremo. Só que antes de Paulo começar a contrapor diretamente esses ensinos, no texto que nós lemos agora, do versículo 1 a 8, Paulo vai apresentar primeiro as suas credenciais, ele vai fazer a sua saudação, apresentar quem ele é. Depois ele vai apresentar as credenciais daquela igreja, quem era aquela igreja. E aí depois ele vai lembrá-los de qual era a identidade deles. E Paulo faz isso nesses 8 primeiros versículos. Então vamos observar aqui os versos 1 e 2 primeiro. Paulo começa a saudação dele se apresentando como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Paulo está iniciando a carta aqui, afirmando a sua autoridade apostólica. Ele está realmente afirmando que ele era uma autoridade de Deus para aquela igreja. Só que ele faz isso com muita humildade. Porque Paulo, ele não estava enviando aquela carta porque ele se autodenominou apóstolo. Tipo assim, ele acordou cedo um dia e falou assim, gente, hoje eu estou com vontade de ser apóstolo. Então, se a partir de hoje eu sou apóstolo, eu tenho responsabilidades com as igrejas de Jesus. Não. Paulo, ele envia essa carta porque ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. E no seu chamado para o apostolado, incluía as responsabilidades de encorajar as igrejas, de corrigir as igrejas, de instruir as igrejas e de fortalecer as igrejas na doutrina de Cristo. Essa era a responsabilidade de Paulo e dos outros apóstolos. Paulo não havia sido o plantador daquela igreja, mas ele tinha responsabilidade com aquela igreja e autoridade de Deus com aquela igreja, como tinha com todas as outras igrejas que ele plantou e que ele evangelizou. Além disso, Paulo também reconhece as contribuições do seu irmão e companheiro de ministério, Timóteo.
que possivelmente também ajudou ele nessa carta. Então a apresentação de Paulo é: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Nós estamos juntos, nós estamos caminhando junto, estamos servindo junto, e estamos olhando para vocês juntos. E aí Paulo, depois de apresentar as suas credenciais, quem ele era e de onde era a sua autoridade e com quem ele estava, Paulo agora apresenta as credenciais daquela igreja. Ele mostra aquela igreja como, versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Paulo começa com o termo aos santos. Paulo está chamando aquela igreja de santos. Só que esses santos aqui não tem nada a ver com os santos que vêm à nossa mente quando a gente ouve esse termo, tanto como uma imagem quanto como de pessoas perfeitas. Não. O que Paulo está dizendo aqui é que esse povo santo são os que foram separados para serem exclusivos de Deus. A palavra santo significa separado mesmo. E os santos irmãos em Cristo eram os que foram separados para ser exclusivos de Deus. Eles eram de fato santificados por Cristo e pelo Espírito Santo, e por isso eram chamados santos. Não é porque eles eram bons, não. É porque o evangelho que chegou até eles, o Cristo que salvou eles e o Espírito que habitava neles era santo o suficiente para fazê-los santos diante de Deus. E Paulo chama eles de fiéis. Fiéis porque agora eles não acreditam mais naquilo que eles acreditavam no passado, não creem mais nos falsos deuses que eles criam no passado, não praticam mais as antigas obras que eles praticavam no passado, mas agora eles obedecem ao único Deus verdadeiro. Eles seguem, servem, obedecem e se curvam ao único Deus verdadeiro. Por isso eles são chamados fiéis. E além disso, além de chamar eles de santos e fiéis, Paulo chama eles de irmãos em Cristo, que estão em Colossos. E essa aqui, sem dúvida, é o fechamento, é o selo das credenciais daquela igreja. Paulo está dizendo que eles são uma só família, irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus, pelo mesmo mediador, que é Cristo, Jesus. Por meio de Jesus, por eles terem sido alcançados pelo Evangelho de Jesus, eles eram da mesma família, filhos do mesmo Pai, faziam parte da mesma comunidade, de forma geral. E a esses irmãos em Cristo, santos e fiéis, Paulo saúda com graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu gostaria de fazer algumas considerações para nós. Primeiro, essa apresentação apostólica de Paulo aconteceu lá, mas ela não pode acontecer nos dias de hoje. Nós sabemos que Paulo foi o último a ser designado apóstolo e depois dele se encerra a era apostólica. Deus não chamou mais ninguém depois de Paulo para ser apóstolo. Por isso, não existem apóstolos nos dias de hoje, irmãos. Não existem apóstolos. É impossível que exista apóstolos nos dias de hoje. Porque quais eram os distintivos de um apóstolo? Primeiro, ter sido chamado pessoalmente por Jesus. E segundo, ter sido testemunha ocular de Jesus. Depois de Paulo, não aconteceu mais. E é impossível que aconteça nos dias de hoje. Por isso, irmãos, o uso desse título nos dias de hoje, de apóstolo, é um equívoco muito grande. É um erro muito grande. É um perigo para o meio da igreja brasileira, para o meio das igrejas no mundo. É um erro muito grande. Porque não existem mais apóstolos no sentido da mesma autoridade dos apóstolos dos tempos de Jesus.
Só que, no sentido da palavra apóstolo, palavra apóstolos, no grego, ela tem o sentido de mensageiro, enviado. Então, nesse sentido da palavra, aí nós podemos dizer que a missão apostólica continua, mas ninguém é designado individualmente apóstolo mais. Mas a missão apostólica continua, tanto sendo cumprida pela Igreja de Jesus, a Igreja cumpre essa missão apostólica, firmada na doutrina dos apóstolos, proclamando o Cristo que os apóstolos vieram proclamando durante toda a história. Então ela cumpre a missão apostólica e envia mensageiros, missionários, plantadores de igreja, que não são apóstolos, mas no sentido da palavra, são enviados com a mensagem de Cristo a um povo específico para pregar o evangelho a eles. Então, nesse sentido, a missão apostólica continua. Mas no título, é impossível que isso aconteça nos dias de hoje. Acontece, mas de uma forma muito equivocada, muito errônea, muito danosa para a igreja evangélica brasileira e mundial, mas infelizmente acontece. Só que por outro lado, irmãos, então a apresentação apostólica de Paulo não pode ser feita hoje. Só que por outro lado, as credenciais da igreja que Paulo apresenta, elas precisam fazer parte das credenciais das igrejas cristãs. Porque Paulo apresenta credenciais da verdadeira igreja. Nós devemos nos manter santos. Essa foi a primeira credencial que ele apresentou da igreja de Colossos. E deve ser verdadeiro para nós hoje. Deve ser praticado por nós hoje. Nós devemos permanecer santos, separados exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Nós devemos nos lembrar que nós não somos mais escravos do pecado. Nós não precisamos mais ficar nadando de braçada no pecado. Porque por causa do que Cristo fez por nós, ao morrer pelos nossos pecados, nós podemos nos manter firmes em santidade e obediência diária. Essa credencial tem que fazer parte da vida da nossa igreja, da vida de cada um de nós, santos. Nós também precisamos cultivar a fidelidade ao verdadeiro Deus. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que as igrejas elas estão se perdendo por não cultivarem a fidelidade ao verdadeiro Deus. Como é que se cultiva a fidelidade ao verdadeiro Deus? Voltando-se para a escritura do verdadeiro Deus, voltando-se para a palavra do verdadeiro Deus. Mas muitas igrejas não querem mais se voltar para a escritura, se voltar para a palavra de Deus, para viver em fidelidade a Deus, em obediência ao que Deus espera de nós. Mas, ao contrário, elas fazem como? A gosto do freguês. Do jeito que quem entrou quer, eu faço. Eu quero que ele permaneça. Só que a nossa missão não é fazer que pessoas permaneçam aqui dentro da igreja. A nossa missão é levar a mensagem do Evangelho para que o Espírito convença cada coração, cada pessoa, e que estes se convertam a Cristo e sejam salvos, não é do mundo que está aqui fora, é da condenação eterna, do inferno. É por isso que o Evangelho deve ser pregado. Não é para mostrar bonito para ninguém, não é para encher o templo, é para que aqueles que Deus escolheu e chamou sejam arrancados de lá e sejam trazidos para tão grande salvação. Por isso, as igrejas que estão se perdendo da doutrina, elas têm ficado suscetíveis demais, e qualquer tipo de engano pode entrar nela. Uma igreja fora da palavra de Deus é uma casa sem alicerce, irmãos. Já viu uma parede construída sem alicerce? Você vai dando umas ombradas nela ali, até no começo ela aguenta, mas depois desaba. Uma igreja sem doutrina bíblica é uma igreja sem alicerce. Ela vai cair e vai ser grande a sua queda, como Jesus disse no sermão das bem-aventuranças.
a casa que estava na rocha e a casa que estava na areia. E por fim, nós precisamos cultivar os laços de família que nós vivemos na igreja local. E eu acho que essa prática, ela demanda um processo e demanda confiança, não nas pessoas, mas confiança no Evangelho. Porque quem não confia no Evangelho, desconfia de todo mundo, irmãos. Agora, quando nós confiamos no Evangelho, confiamos na graça de Deus, nós confiamos naqueles que Deus chamou para ser povo dele. E é aqui que muitas vezes nós não valorizamos e nem reconhecemos o fato de pertencermos à mesma família. Nós não damos valor a isso. Nós vivemos a nossa vida, fazemos o que queremos, andamos do jeito que queremos andar, e aí depois do domingo a gente se encontra e está tudo certo. Só que não é isso que Paulo fala ao chamar os irmãos de irmãos em Cristo que estão em Colossos. Ele cultiva os laços de relacionamento feitos por meio de Cristo, por meio da cruz. Nós precisamos cultivar esses laços. Nós precisamos nos lembrar que somos uma família, cuidarmos uns dos outros, amarmos, corrigirmos uns aos outros, vivermos uns pelos outros. Porque na rua o povo vive um pelo outro aqui. No presídio, estamos aqui um pelo outro. Por que na igreja não? Nós somos um só povo. Então essas devem ser as nossas credenciais. Só que Paulo continua, depois da saudação dele. E agora ele expressa a sua gratidão a Deus por esses irmãos em Cristo que estavam em Colossos. Versículo 3. Paulo então, ele amava aquela igreja, mesmo não tendo plantado e nem evangelizado ela. E ele mostra esse amor em suas orações de gratidão a Deus por aquele povo. Versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Então essas expressões, sempre agradecemos e quando oramos por vocês, significa que Paulo orava frequentemente, de forma regular, pelos irmãos que estavam em Colossos, e que em todas as suas orações, ele apresentava ação de graças, gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos. E perceba que o fato de Paulo não conhecer aquele povo pessoalmente, de não ter evangelizado eles, de não ter plantado aquela igreja, e de nem ser o pastor do povo, não diminui o amor e a intensidade e a constância de suas orações em favor daqueles irmãos. Não diminui em nada. Sempre oramos por vocês. E quando oramos por vocês? Constantemente, nós damos graças a Deus pela vida de vocês. E aqui nós podemos tirar uma lição para nós, irmãos. Nós precisamos investir tempo, regularmente, orando pelos nossos irmãos, orando pela nossa igreja local. E não só orando, mas orando com gratidão pela vida dos nossos irmãos, com gratidão pela vida da nossa igreja. Nós não podemos negligenciar essa dádiva maravilhosa que Deus nos deu por meio de Cristo, a oração. Por causa do que Cristo fez por nós, olha, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Nós éramos inimigos, a Bíblia diz, por causa do pecado. Mas por causa de Cristo, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos achegar a Ele, podemos nos relacionar com Ele, podemos orar e interceder pelos nossos irmãos, por causa de Cristo. Talvez, irmãos, seja fácil orar por aqueles irmãos que nós temos mais afinidade, aqueles que a gente convive mais, aqueles que a gente até gosta mais. Talvez seja fácil orar por aquele irmão que concorda mais com a gente, ou que dá menos trabalho, entre aspas. Orar por esses irmãos. Só que a lição que Paulo nos dá aqui é que nós devemos orar pelos irmãos que nós não conhecemos.
E talvez por aqueles que podem estar passando por momentos difíceis na nossa igreja. E talvez por aqueles que nós não concordamos muito e que discordam muito de nós. Mas nós devemos orar por eles. Esse é o nosso papel. E aí, irmãos, qual é o tempo que você tem investido na oração em favor dos seus irmãos? Além de orar por seus familiares, por suas necessidades financeiras, por suas necessidades de enfermidade, ou pelos seus amigos, você tem orado pelos irmãos da sua igreja local? Você tem orado por aqueles que caminham com você, como se diz no Nordeste, por aqueles que comem sal junto com você, ou seja, aqueles que participam do dia a dia, da vida comum com você? Você tem orado por eles? Ou ainda mais, você tem o hábito de orar por seus irmãos na fé que você nem conhece? Ou por aqueles irmãos que discordam de você, que não concordam com você? Ou que você não concorda com algum posicionamento dele? Você tem orado por eles? Você tem cultivado essa prática? Tem colocado isso como uma prioridade de vida? Irmãos, às vezes nós negligenciamos a nossa responsabilidade de oração por coisas muito fúteis. Muito fúteis. Começando por esses murmurinhos. Começando por essas incompatibilidades. Eu não gosto muito dele, então ele para lá e eu para cá. Começando por aí, nós negligenciamos o nosso papel de orar pelos nossos irmãos, começando por aí, e se estendendo pela nossa falta de organização. Ou seja, a oração já não faz mais parte do nosso dia, não tem lugar mais na nossa agenda. A oração é uma prática que talvez a gente faça, se der. Se o meu dia tiver um tempinho, sobrar, né? Talvez Deus seja misericordioso comigo e me dê um dia de 25 horas, que aí sobra 1 hora para eu orar. Esse é o primeiro motivo. Outro motivo é que nós negligenciamos a nossa prática de oração por um pouquinho mais de tempo na TV. Vou assistir mais um pouquinho, tá gostoso. Mais um episódio só dessa série. Essa tá legal, hein? Nossa, vou lá pegar um negócio para mim comer na cozinha e voltar correndo para assistir. Talvez falte oração na nossa vida, mas nós priorizamos mais a TV, o entretenimento, do que o relacionamento com Deus. Ou um tempinho mais no celular. Tá gostoso ver a vida dos irmãos aqui, os vidinhos engraçados. Tá legal. E vamos passando embora. Um vídeo no YouTube, uma musiquinha aqui. Irmãos, nada disso é pecado. Mas quando colocado na frente de Deus, a Bíblia fala sobre sabedoria e tolice. E isso é classificado como tolice. Nós deixamos de nos relacionar com o Deus eterno para satisfazer um pouquinho mais do nosso coração. Nosso coração precisa, né? Então lembre-se, meu irmão e minha irmã, a responsabilidade de oração individual e a responsabilidade de oração uns pelos outros é uma responsabilidade dada por Deus a nós, e não aos outros, a nós, igreja, e não pode ser transferida. Ninguém vai cumprir essa responsabilidade no teu lugar. O meu irmão vai cumprir a responsabilidade dele, mas é dele, não é minha. E em seguida, Paulo mostra o motivo de sua gratidão por aqueles irmãos. Versículos 4 e 5. E o que motivava Paulo a orar em gratidão pelos irmãos de Colossos eram as notícias que ele recebia a respeito daquela igreja. Paulo recebia notícias por meio de Epáfras e por meio do próprio Tíquico,
que é apresentado lá no capítulo 4, mas que também era dessa região aqui. E ele destaca quais eram esses motivos que eles estavam recebendo, quais notícias eles estavam recebendo. E a primeira notícia é, versículo 4, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Então, Paulo ouvia falar da fé daqueles irmãos. E essa fé aqui, e é interessante que esses dias, nos encontros de quinta-feira, nós temos falado bastante sobre oração mesmo, sobre voltar ao lugar de oração. E na última semana, na penúltima semana, o Levi falou sobre a carta de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, a carta na igreja de Éfeso. E ele terminou fazendo algumas aplicações e falando: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu fui embora com aquilo, pedindo para Deus: Senhor, me dá fé, porque a fé é um dom de Deus, e eu quero fé, e é só o Senhor que pode me dar. E aí eu percebi aqui que essa fé era a convicção, mas não só a convicção, o compromisso exclusivo com o senhorio de Jesus. Paulo estava ouvindo falar desse tipo de fé, que os irmãos de Colossos eram convictos de quem Jesus era e do evangelho de Jesus e de quem eles eram em Jesus, mas não só convictos, comprometidos com o senhorio desse Jesus, sujeitos, submissos a esse Jesus. E o outro motivo que alegra Paulo é que ele diz: temos ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos. Então Paulo também ouvia falar que havia ali um cuidado mútuo entre os irmãos daquela igreja. Havia um cuidado amoroso mesmo no meio daquele povo. Era de fato aquele relacionamento de família, de irmãos, um cuidado de amor. Só que o interessante é que não só entre os que faziam parte daquela igreja, mas também com os crentes das cidades vizinhas ali, que também se relacionavam com eles e provavelmente com todos os crentes que passavam na cidade de Colossos. Agora, o terceiro motivo que alegrava e motivava as orações de Paulo é o que alicerça, é o alicerce da fé e do amor. Então, ele diz assim, temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Paulo diz que a esperança, essa esperança do povo de Colossos, era o alicerce da fé e do amor que eles tinham. A esperança era a base da fé e do amor. E essa esperança fez com que esses irmãos voltassem os seus olhos não para a terra, mas para os céus. É o que ele diz aqui. A esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Então essa esperança fez com que eles voltassem os olhos para os céus, para a eternidade com Deus, para a verdadeira herança que aguarda o povo de Deus. Então essa esperança tem nome, e Paulo dá nome aqui, a esperança que vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Que palavra da verdade é essa? O evangelho que chegou até vocês. Aqui, especificamente aqui, Paulo está lembrando aquela igreja da verdadeira identidade deles. E já começa o combate dos falsos ensinos que estavam tentando entrar naquela igreja.
Vocês não precisam disso. Vocês não precisam acrescentar isso, não precisam deixar de comer isso, nem guardar esse dia, nem participar dessa festa, e muito menos ter esse tipo de experiência. Por quê? Porque a palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês, trouxe uma identidade para vocês, fez de vocês um povo santo, fez de vocês um povo fiel, um povo separado, exclusivo para Deus. A igreja e os crentes de Colossos tinham a fé e o amor alicerçados na esperança do evangelho e em nada mais, é o que Paulo quer dizer aqui. A esperança de vocês pode ser alicerçada e deve ser alicerçada somente no evangelho e em nada mais. O evangelho que havia chegado até eles era suficiente para suprir toda e qualquer necessidade de suas almas, e toda e qualquer necessidade terrena também. Além disso, trazia para eles uma esperança viva, tanto terrena quanto eterna. Eles não precisavam ficar acrescentando nada. O evangelho era suficiente. Mas, meus irmãos, assim como a igreja de Colossos tinha como alicerce da fé e do amor a esperança do evangelho, o nosso compromisso com a fé no senhorio de Jesus, a nossa comunhão e o nosso amor mútuo entre irmãos, também devem estar enraizados na esperança que o evangelho nos dá. Eu estava pensando lá em casa e pensei assim, o evangelho ele é maravilhoso porque ele é esperança desde o começo, do princípio ao fim. Gênesis 3,15, que nós vimos lá o primeiro evangelho, né, o proto-evangelho, é esperança para o povo. Quando Deus fala que vai enviar um descendente da mulher para acabar com a serpente e com toda a sua descendência, Deus está apresentando o primeiro evangelho ao povo, e Deus está dando ao povo esperança. E o evangelho nos dá esperança, desde o princípio de Gênesis até os dias de hoje. Mas por que o evangelho nos dá esperança? O evangelho nos dá esperança porque o pecado nos roubou toda a esperança quando nós fomos separados de Deus lá no Éden. A esperança de Adão e Eva de serem como Deus foi roubada. O pecado entrou na humanidade e acabou-se a esperança de ser como Deus. Acabou-se a perfeição, a completude em Deus. Acabou ali. Nós fomos roubados por causa do pecado. A nossa esperança foi roubada por causa do pecado. Mas talvez nós podemos pensar, mas não roubou a minha esperança de ter um bom emprego? Talvez não tenha roubado. Mas não roubou a minha esperança de ter um bom relacionamento, de encontrar uma pessoa legal? Talvez também não tenha roubado. Mas não roubou a minha esperança de conquistar o ápice do meu emprego, o ápice da minha profissão, o lugar mais alto? Talvez não tenha roubado. Mas quando nós pensamos nessas coisas aqui, olha bem, quando nós pensamos em quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos após a morte, não existe nada na face da terra que nos dê esperança. Nada, nem o dinheiro, nem o trabalho, nem o sucesso nos relacionamentos, nada pode nos dar esperança. Nada, nada, nada. Porque o pecado nos distanciou completamente de Deus. E o oco, o buraco que ficou no nosso coração, na nossa alma, que foi a separação de Deus, não pode ser suprido por essas coisas supérfluas. Então talvez você tenha esperança de conquistar um bom emprego, um bom patamar de vida, uma boa pessoa, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, e se isso não aconteceu, provavelmente vai acontecer hoje, e pensar, quem nós somos? De onde nós viemos? E para onde nós vamos depois da morte? Aí, meu irmão e minha irmã,
Eu lamento informar que não existe nada na face da terra. Sabe o que é nada? Você pensar assim, eu sou um trilionário, se é que existe essa palavra. Eu sou um trilionário. Tá bom, para onde é que eu vou após a morte com todo o meu dinheiro? Ah, mas eu tenho a família mais linda do mundo. Beleza, louvado seja Deus. Mas para onde é que eu vou após a morte com toda essa família linda que eu tenho? O pecado nos roubou toda a esperança, irmãos. Só que em segundo lugar, o Evangelho nos dá esperança, porque o plano perfeito de Deus destrói o pecado e nos resgata do pecado para sempre. O Evangelho é a nossa esperança, porque o plano perfeito de Deus foi executado. E o plano perfeito de Deus nos resgata do pecado para sempre. Então, enquanto o pecado rouba as nossas esperanças e nos distancia de Deus, quando Jesus veio, o plano perfeito de Deus veio à terra, viveu como um de nós, foi levado à cruz por causa dos nossos pecados. Ele não só destruiu o pecado, mas nos resgatou para vivermos com Ele, em comunhão com Deus, para sempre. Essa é a esperança que nós temos no Evangelho após a morte. Por isso que os colossenses não olhavam para a terra, olhavam para o céu. A esperança que chegou até vocês, a palavra da verdade, o Evangelho, que fez com que os nossos irmãos colossenses olhassem para o céu. É essa esperança que nós temos no Evangelho, Porque o Evangelho, ele revela quem nós éramos por causa do pecado. Ele nos revela quem Cristo é, o Cristo supremo, superior a tudo e todos, acima de tudo e de todos. E Ele nos revela quem nós somos, transformados por Cristo. Nós somos transformados agora por filhos, por meio da sua morte, ressurreição e exaltação. Cristo nos libertou da desesperança e nos trouxe para Ele, para vivermos em esperança eterna. Não é esperança aqui, não é no quanto eu vou ganhar daqui a um ano, quanto eu vou ter na minha conta daqui a 6 meses, ou como é que vai estar a minha estrutura familiar, será que eu vou ter uma casa? Não é isso, nada disso é pecado, irmãos, mas não é isso, porque no final das contas nós vamos viver sem esperança, se a nossa fé não estiver depositada no Cristo do Evangelho, com dinheiro, com família, com carros, com metas batidas, sem esperança, sem esperança. Essa é a esperança que as nossas vidas devem estar firmadas, irmãos. A esperança do Evangelho. E aí eu pergunto, você tem depositado a sua esperança no Evangelho de Jesus Cristo? Onde é que está a tua esperança hoje? Onde você encontra esperança hoje? Qual que é a fonte? Eu vou ser realista mesmo, realista. Que se eu olhar para qualquer outro lado, na minha vida pessoal, todas as fontes estão secas. Só o Evangelho é uma fonte que jorra para a vida eterna. Nunca para de jorrar. Há um rio onde as águas são limpas. Há rios cujas fontes não secam. O Evangelho é a esperança da nossa vida, irmãos. Mas se você não tem depositado a sua esperança no Evangelho, na obra de Jesus, no que Jesus fez por você, saiba que talvez esse seja o dia, hoje, que o Senhor preparou para que a sua confiança e esperança fossem derramadas somente no Evangelho e em nada mais. E talvez você esteja ouvindo e pensando, mas talvez eu tenha uma outra oportunidade. Talvez sim, mas talvez não. Nós não sabemos quais são. O Tiago fala que nós não devemos programar o momento seguinte da nossa vida, mas nós devemos dizer, se o Senhor quiser, faremos assim, assim, assim.
Deposite hoje a sua fé no Evangelho de Jesus, na obra de Jesus, na cruz do Calvário. E saia daqui, meu irmão, cheio de esperança. Ainda que as circunstâncias não proporcionem esperanças aos nossos olhos. Mas Jesus nunca nos desampara com falsa esperança. Ele é a fonte da esperança viva e eterna. E por fim, Paulo relembra a igreja sobre o poder do Evangelho nos versículos de 6 a 8. Paulo lembra aos colossenses que estava acontecendo ali um movimento de salvação, de transformação de vidas, transformação de famílias, transformação de comunidades inteiras por meio do Evangelho que estava sendo pregado em todos os lugares do mundo, assim como aconteceu e continuava acontecendo ali na cidade de Colossos. Versículo 6, por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Irmãos, diferente dos falsos mestres que queriam conquistar a salvação por acréscimos, Paulo mostra que o Evangelho é a graça de Deus para pecadores. Não é para quem quer conquistar nada, não, para aquele que bate no peito e fala, ó, são as minhas obras, ó, é o meu conhecimento. Não. O Evangelho é a graça de Deus para pecadores como eu e você. Porque ninguém consegue, nem conseguiria conquistar a salvação por seus próprios méritos. A graça declara justo o pecador. Não pelos méritos do pecador, mas pelos méritos de quem é justo de verdade. Jesus Cristo. E aí Paulo conclui mostrando que esse Evangelho transformador e poderoso precisa ser comunicado por pessoas fiéis. E no caso dos colossenses aqui, eles haviam ouvido de Epáfras, o mesmo que levou as informações deles para Paulo, por meio de quem Paulo ficou sabendo da fé, do amor e da esperança deles. Versículos 7 e 8. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Irmãos, guardem isso na mente, no coração de vocês e lembrem-se disso todas as manhãs. Mesmo em meio aos falsos ensinos nos dias de hoje, aos escândalos que muitas igrejas ditas evangélicas têm sido palco nos dias de hoje, Deus continua salvando pecadores por meio do Evangelho. Deus não para a sua obra do Evangelho. Pessoas têm sido salvas, famílias têm sido transformadas, comunidades inteiras têm sido restauradas pela mensagem poderosa da cruz, pela mensagem do senhorio de Jesus. E não há nada que impeça a mensagem do Evangelho de salvar pecadores e levá-los a Deus pela graça. Nada pode impedir o Evangelho, nada pode embarrear o Evangelho, nada embarrera a obra de Cristo, nada está além do senhorio de Cristo. Deus continua salvando pela graça, por meio do senhorio do seu Filho Jesus, pela obra do seu Filho Jesus. Que Deus faça de mim e de vocês, irmãos, comunicadores fiéis dessa mensagem poderosa. Nós precisamos crer no que nós pregamos. Nós precisamos internalizar o que nós pregamos. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós pregamos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E onde a minha voz der, por onde os meus pés pisarem, por onde a minha família passar, eu vou proclamar essa verdade, porque foi essa verdade que me resgatou, essa verdade que resgatou cada um de vocês, e é essa verdade que continua salvando e resgatando pessoas ainda hoje. Que Deus faça de nós homens e mulheres fiéis para comunicar o Evangelho, e que Ele nos dê disposição e coragem, assim como Ele deu para Epáfras, na igreja de Colossos. Porque
Não existe nenhum acréscimo humano que possa salvar o homem do pecado e lhe dar a vida eterna com Deus. Nada. Nada do que nós fazemos e nenhum conhecimento que alcançamos pode nos resgatar da condenação do pecado. Somente o Cristo Supremo pode fazer isso. É impossível sem Ele. Que Deus nos dê as credenciais de uma verdadeira igreja. Que Deus nos ajude no compromisso de oração por nossos irmãos e por nossa igreja local. Que Deus nos encha de fé e amor, não pelas motivações erradas, mas por causa do Evangelho. Que Deus alegre o nosso coração pelo avanço do Evangelho no mundo. E que Deus nos faça comunicadores fiéis dessa mensagem. É isso que nós precisamos de verdade. Vamos orar?